Olá, famílias! Nós estamos de máscara, iremos retirá-las agora, já que a gente está aqui no estúdio respeitando todas as regras de distanciamento previstas nos protocolos de segurança da Covid-19. Vamos higienizar as nossas mãos. Meu nome é Ana Carolina, eu sou coordenadora de ensino do setor de orientação educacional da Rede de Ensino Municipal de São José dos Campos e viemos aqui para apresentar uma nova proposta, que é esse programa voltado para as famílias. Então, toda semana a gente vai estar juntinho com vocês para conversar um pouco, tentar melhorar essa angústia desse momento que a gente tem vivido de distanciamento social e poder fazer um bate-papo bem descontraído de família para família. Hoje a nossa convidada é a Tamira de Souza. Olá! Que veio aqui falar um pouquinho da gente sobre o papel da família e da escola nesse período de distanciamento social. E agora ela vai se apresentar um pouquinho. Carol, muito obrigada pelo convite. Quero agradecer você também que está aí do outro lado acompanhando esse programa que a gente acredita que vai ser bem gostoso. Bom, eu sou Tamira, sou professora na rede há mais de 10 anos, mas eu sou uma joseense raiz, eu gosto de falar isso, tem aquela brincadeira raiz Nutella? Sou joseense raiz, nascida e criada aqui, toda a minha educação básica, estudei no ensino municipal aqui de São José dos Campos, desde a educação infantil até o ensino fundamental. Tenho 3 filhos, os 3, Isaac, Isaías e Ian, estudaram também da educação infantil até o ensino fundamental, então acredito muito no ensino público municipal aqui de São José dos Campos. Eu queria contar um pouquinho só da minha trajetória como professora, porque eu tenho muito orgulho mesmo de ser joseense. Lembra aqueles desfiles que tinha de 7 de setembro? Então eu via as professoras passando com crachá, né, com seus alunos, com as crianças lá, e eu às vezes ia assistir o desfile. E eu ficava pensando, um dia eu vou passar com os meus alunos, um dia eu vou usar esse crachá. E eu fiz o concurso, e fiz não só um, fiz 2, até brinco que eu tinha 2 crachás, e hoje, né, agora faço parte da equipe técnica, assim como você, lá da Secretaria de Educação. Então, muito obrigada, imagina a felicidade que eu estou de estar aqui hoje. A gente que agradece a sua presença, é um orgulho a gente ter professor assim tão comprometido na nossa rede, né? No dia 23 de março, foi publicado um decreto municipal com algumas regras de isolamento social e suspensão das atividades escolares, não só na rede pública, como na rede privada de ensino. Com esse decreto, tudo mudou na nossa rotina, né? Comércio fechado, as escolas não funcionando, e enquanto rede municipal, a gente teve que se reinventar e antecipar algumas coisas. Então, a gente precisou antecipar férias escolares, recesso, alguns feriados, e no dia 3 de junho, a gente retornou com o período letivo. Tamira, você conta um pouquinho para a gente como que foi durante esse período de suspensão de aula, como a equipe técnica se organizou pensando nesse retorno de atividade? Então, todo mundo foi pego de surpresa, né? Nós todos, né, fomos surpreendidos aí por conta da Covid-19. E aí, qual que foi o primeiro passo? O primeiro passo foi ver o que em âmbito nacional estava se falando. Então, nós fomos estudar o que o Conselho Nacional, o Conselho Estadual, o Conselho Municipal, o qual faço parte também aqui, mas para a gente ver como atingir, como garantir o acesso às aprendizagens essenciais a cada criança, a cada estudante aí da nossa cidade. Então, enquanto você mesmo já trouxe que no dia 23 parou, eu até falo, né? A gente teve uma quarentena, foi de aula presencial, né? O resto a gente está aí até hoje vendo com a esperança, né, de que tudo isso passe e a vida siga aí ao normal. Enquanto isso, a gente vai se reinventando. Então, a gente precisou se reinventar. Então, lá na secretaria, nós, né, inclusive você, todos nós, elaboramos algumas propostas, desde que atendesse os bebês até o EJA, jovens e adultos. Então, assim, nós cobrimos toda a educação básica e colocamos lá atividades adequadas que pudessem ser realizadas no contexto da família no portal do LED, que é um portal de educação digital que a gente tem aqui no município. Aí, a partir do dia 3, nós tivemos a felicidade, né, com o retorno, aí o reforço do retorno dos professores, né, que a gente agradece muito a cada um, nós pudemos avançar na busca ativa. Você pode contar um pouquinho para a gente como que foi esse retorno do período escolar e como vocês conseguiram acessar esses alunos?
Então, a gente usou dos mecanismos que nós temos à disposição. Então, é muito importante até destacar que a atualização dos dados cadastrais dos estudantes, gente, é importantíssimo. Porque o que a gente lançou mão? A gente lançou mão da ficha de matrícula e ligamos para cada estudante, para cada família, né? Telefonamos. Quem a gente não conseguiu acessar via telefone, nós enviamos cartinhas. Teve até situações que nós avançamos um pouquinho, fomos presencialmente, então a gente foi criando essas estratégias. E a busca ativa é algo contínuo. Enquanto tiver alguém que não foi acessado, a gente não descansa. Então, isso a gente continua fazendo incessantemente, indo atrás. Até eu faço um apelo, posso? Por favor. Faço um apelo para você que está aí assistindo. Se você conhece, se você tem um vizinho, um parente que ainda não acessou as atividades, né, que nós estamos lançando mão, tanto no portal do LED, quanto as escolas, as próprias unidades têm enviado via rede social para os estudantes, para as famílias. Então, que você fale para essa pessoa ir até a escola, onde o filho, ou onde ele mesmo, se for um jovem adulto que está matriculado, ir até lá para buscar maiores informações e não ficar para trás nesse momento tão importante aí e que a gente tem se empenhado muito para garantir essas aprendizagens. Muito mesmo. Eu queria até aproveitar, lembrar que assim, é importantíssimo que todas as atividades propostas sejam realizadas nesse período de atividade não presencial, né? As crianças não estão na escola, porque a gente está no período do ano letivo. As atividades não estão acontecendo na escola, mas devem ser desenvolvidas em casa. E isso vai ser fundamental para que a gente encerre esse ano letivo com sucesso. Então fica aí o nosso apelo, atualização dos dados cadastrais e realização das atividades. Tamira, pensando um pouquinho nessas atividades não presenciais, né? Ficou um pouco confuso, muitas famílias falando que estão fazendo o papel do professor, que na verdade estão dando aula, mas a gente sabe que não é bem assim, as propostas estão sendo feitas. Explica um pouquinho para a gente qual é o papel da família nesse momento de atividade não presencial. A gente sabe que a educação, né, ela é compartilhada, então ela é responsabilidade do Estado, da família e também da escola, né, do sistema educacional. Da família, nesse momento, não é fazer o papel da escola, mas é apoiar, é garantir acesso, né? É viabilizar. Eu falo que a família é como se fosse uma ponte, porque nós, enquanto escola, a gente está movendo, né? Se empenhando, planejando as atividades, criando diversos canais de comunicação. Mas se a gente não tiver essa ponte, que é a família, que dá o acesso a esse estudante, o processo fica no meio do caminho. Então, o papel da família qual que é? É viabilizar, é ajudar, é apoiar cada criança, né? Apoiar, a gente fala da criança, mas a gente tem na rede também o jovem, o adulto, que às vezes você tem um pai que estuda na EJA, que também está apoiando, que precisa de um apoio. Então é nesse sentido, esse é o papel da família. E o papel da escola, só para destacar, Carol, é garantir condições. E eu queria compartilhar, a gente vai assistir daqui a pouquinho, que a gente tem criado várias estratégias para garantir essa condição a cada estudante, né? A todos e a cada um. Então, a gente tem feito uma prática, vou compartilhar a prática da professora Damiane e da professora Gabriela. Elas são da EMEI Maria da Glória, na zona norte da cidade. Elas, a gente fala muito das ferramentas digitais, mas elas usaram algo analógico. Elas escreveram cartas manuscritas personalizadas para chegar em cada criança. E junto com essa carta, elas levaram, né, um caderno de desenho com um cheirinho de canela para criar aquela memória afetiva. E a proposta era o quê? Era a criança escrever o diário, como tem sido o dia a dia dela, né, longe da escola e no contexto de casa. Para isso, a professora fez até um vídeo para inspirar, que é bem legal. O que você acha? Vamos assistir? Que legal, vamos assistir? Bom dia, querido diário. Hoje aconteceu tanta coisa, só de manhã eu já fiz muita coisa, por isso que eu já quis vir aqui anotar. Eu acordei bem cedo hoje. Acordei, tive uma noite tão gostosa de sono, tava friozinho, aí eu acho que deu pra eu dormir melhor. Eu acordei, escovei os meus dentes e fui tomar café. A minha mãe deixou tudo preparado pra mim. Eu
tomei um copo de café bem gostoso, comi umas bolachinhas, umas torradas e comi uma fruta. Tava delicioso. E lá na mesa do café, a minha mãe falou pra mim que era pra eu arrumar o meu quarto, que tava uma bagunça já fazia alguns dias. E ela falou que era pra eu deixar tudo organizado. Comi minhas frutinhas, tomei meu cafezinho e fui arrumar o meu quarto. Lá, eu dobrei as minhas roupas, deixei tudo organizado, eu estiquei a minha cama, coloquei as coisas dentro do guarda-roupa, dobrei a minha toalha que estava jogada já fazia um tempo, viu? Minha mãe estava certa, eu tinha que deixar as minhas coisas todas organizadas. Onde já se viu? Um quarto bagunçado, que horror! E depois, o que eu fiz? Fui ajudar minha mãe a arrumar a casa. Varri o quintal, varri a sala, deixei tudo bem organizadinho, ajudando a minha mãe. Depois disso, eu e minhas irmãs, a gente combinou de assistir um filme. Foi tão legal, foi tão gostoso. Aconteceu tanta coisa legal só de manhã. Você viu o diário? Tenho certeza que outras coisas maravilhosas vão acontecer e eu vou colocar tudo aqui. Tá bom? Beijos e até a próxima. Aproveitando também essa boa prática que a Tamira falou um pouquinho pra gente, eu agora queria falar como mãe, né? Minhas duas filhas estão na rede municipal também. E a professora da minha filha teve uma proposta bem parecida, mas voltada para as famílias. Ela escreveu uma cartinha manuscrita que foi pelo correio e foi super acolhedor. Eu acho que esse cuidado, né, essa nova estratégia, a gente está tão tecnológico nesse momento e foi fantástico. Então, meu muito obrigada enquanto mãe agora para toda a equipe da escola. E esse acesso, né, até você contando da carta, a gente tem distribuído kits de materiais, sabe? Kit para realizar as propostas, então são propostas muito específicas. Professores têm confeccionado jogos, têm distribuído materiais, crianças com deficiência têm recebido material que atende à sua especificidade, enquanto, né, aquela deficiência, o que pode para potencializar esse momento de aprendizagem. E os estudantes que moram, por exemplo, em São Francisco Xavier, lá no distrito, têm recebido as atividades nas suas residências. Então, assim, são ações para garantir o acesso mesmo a todos, né? E ainda tem aquela oportunidade, a família que não tem acesso ao celular, porque às vezes a gente sabe também que é um por família, né, Carol? Então, tem todo esse ajuste, pode retirar também o material impresso nas unidades. Que bacana. Então, agora eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre as propostas da educação infantil, né? Como estão sendo feitas as atividades, a quantidade, precisa fazer todas? Ai, Carol, essa é uma boa pergunta. Sabe que esses dias eu estava conversando com uma amiga, ela tem 2 crianças na educação infantil. E ela estava contando, né, que teve uma semana que ela não deu conta, e sabe o que ela fez? Pegou o domingo e realizou todas as atividades. Você perguntou quantas? São 5. Tá? E ela pegou o domingo, só que no caso dela foram 10 atividades. Ela pegou o domingo e fez com todas as atividades com as crianças. E de verdade, essa não é a proposta. A proposta, o que é? Nós, enquanto educação infantil, oferecemos as atividades e, de acordo com o que a família consegue, tem condição, consegue se organizar, é aí que ela vai realizar a atividade, porque a gente está falando de bebê, a gente está falando de criança bem pequena, de criança pequena, então precisa também respeitar os direitos das crianças, né, as suas preferências. Então é muito importante que a família consiga se organizar de modo a realizar essas atividades, mas elas não para criança, até para gente que é adulto, quando você coloca muita atividade, muita obrigatoriedade, perde o lúdico, né? Que é tão importante a brincadeira, a interação, o momento deixa de ser prazeroso. Então, assim, legal, se a família conseguir realizar uma por dia, porque essa é a ideia. Essa é a ideia. Quando a gente coloca 5, a ideia é que você faça, tire um tempinho e realize uma por dia. Mas se não der para realizar uma por dia, seleciona lá, se a criança já fala, conversa com ela qual que ela gostaria de fazer, quais são as preferências dela, escolhe umas 2, 3, né? E vai levando. E não tem aquele negócio
negócio de ter que repor atividades. O importante também não é a quantidade, mas é a qualidade do tempo e da proposta. As crianças pequenas precisam dessa qualidade na experiência, porque elas aprendem por meio da experiência. Não pode ser um fardo, né? Não pode de jeito nenhum, Carol. Tem que ser leve. E a gente tem tentado imprimir isso nas atividades. Você que é mãe e tem filho na educação infantil, acho que tem acompanhado bem de perto isso, ótimas né? propostas. Tamira, você falou um pouquinho da educação infantil. Conta pra gente agora como está acontecendo no ensino fundamental. No ensino fundamental, está acontecendo o mesmo processo. Então, as crianças, os estudantes têm o acesso no portal do LED das propostas. As unidades escolares, cada uma tem se ajustado, os professores têm a sua autonomia. A professora, por exemplo, tem uma professora do ILGA, professora Lucimar, ela tem feito Meet todos os dias. Para quem não sabe, o Meet é uma interação ao vivo. Ela tem feito isso todos os dias, 9 horas da manhã, com as crianças, né, ao vivo, ouvindo a cada uma. Tem professores usando Google Form, Google Classroom. Então, as ferramentas são diversas. E aí, é muito importante que a família apoie esse momento. Você sabe que eu estava ouvindo, né, de uma mãe, ela tem um filho que se chama Heitor e ele não estava conseguindo realizar todas as atividades por um detalhe. Ele estava fazendo no quarto, onde tem TV, onde tem os irmãos. E aí, às vezes, é uma simples ação que a gente faz em casa, e por isso eu quero trazer esse recorte. Uma simples ação pode mudar tudo. Ele resolveu fazer na copa, lá na mesa. E ele contou para a mãe, agora eu estou conseguindo realizar todas as atividades, porque aqui eu consigo pôr meus cadernos, eu fico mais quietinha. Então, uma mudança, né, um ajuste, revezar, às vezes tem 3 crianças e a casa... Eu moro num apartamento bem pequeno de 47 metros, então eu tenho que trocar que hora que um está fazendo, do outro. Então são pequenos ajustes para dar certo, porque os professores enviam atividades para todos os dias também. E aí, Carol, tem uma questão. A gente sabe que o ensino fundamental, ele já tem um lado do conceito, da aprovação, e muitos pais estão preocupados. Tem criança que está no 1º ano agora, que está na classe de alfabetização, né? E isso também é um tema que a gente pode trazer para uma próxima conversa, porque a gente sabe que tem muita gente aflita com relação à alfabetização. E agora, está no 1º ano, como vai ler, escrever, né? E seguir tranquilo. Se você tiver alguma dúvida, vá até a escola, ligue na escola, peça ajuda para o professor. Ele está lá para ajudar. E o mesmo acontece com o EJA. Mas eu gostaria de compartilhar, trouxe uma organização da mãe Marcele com a filha, de como elas organizam esse cotidiano de estudo que pode inspirar muitas famílias. Vamos ver? Vamos ver, então? Oi, meu nome é Marcelene, tenho 2 filhas. A Maísa, que está no 6º ano, e a Milena na educação infantil. Com essa pandemia, tivemos que nos adaptar de acordo com a realidade que nós estamos enfrentando. Então, para que dessemos continuidade nos estudos e o aprendizado não parasse, eu orientei a minha filha a fazer um cronograma dos seus estudos. Durante a semana, cada dia, ela se dedica a 2 matérias. E na sexta-feira, ela se dedica a uma matéria e revisa as demais. Ela disponibiliza horas do tempo dela para enriquecer ainda mais o estudo dela, através de uma leitura, acessando plataformas como, por exemplo, a Classroom, a Khan, e o final de semana é para seu descanso. Eu, como mãe trabalhadora, ao chegar do trabalho, eu sento com ela para ajudar ela a tirar as dúvidas, a revisar os assuntos, ajudar ela com um questionário. E se tem algum assunto que eu não sei, nós sentamos juntas para pesquisar na internet, em livros. Além disso, a Maísa me ajuda com as tarefas de casa, me ajuda a cozinhar. Já a Milena, quando a proposta é simples, por exemplo, um desenho, nós realizamos durante a semana. Porém, quando as propostas são mais elaboradas, eu dedico meu tempo nos finais de semana para estar realizando as propostas com ela. Vivemos uma correria que acabamos dedicando pouco do nosso tempo com os nossos filhos. E essa pandemia, de qualquer forma, foi uma oportunidade para nos aproximarmos mais dos nossos filhos. Oi, meu nome é Maísa, tenho 11 anos e estudo na escola Elza Regina no 6º ano.
Durante esta pandemia, tenho tentado organizar meus estudos da melhor maneira possível. Tenho feito planners e planos de estudos, e eu também anotado as atividades em que eu preciso realizar com auxílio. No meu plano de estudo, eu tenho anotado que a cada dia da semana eu realizo 2 matérias e na sexta-feira realizo apenas uma e reviso todas elas. Aqui eu anoto as atividades que eu ainda preciso realizar e aqui o horário em que eu posso estar livre ou não. Aqui também tem um planner enviado pela escola para podermos controlar a entrega dos questionários já realizados. Aí daí, quando eu realizo um, eu anoto a data e o horário que ele foi realizado. Tem também a minha mãe, que sempre me ajuda nos meus estudos. Ela chega do trabalho e tira o tempo do descanso dela para me apoiar nos meus estudos. E isso vem aumentando a nossa união familiar. E se eu também tenho uma dúvida, eu pergunto para ela e ela também não sabe, ela senta comigo e nós duas juntas pesquisamos sobre o assunto. Corrigindo, Carol, só a filmagem que a gente acabou de ver é Marcilene, o nome da mãe, que foi tão aí generosa e compartilhando com a gente a sua rotina. Fica nosso agradecimento a Marcilene por ter socializado essa prática tão bacana. E na educação de jovens e adultos, como isso está acontecendo? Você sabe que a gente conseguiu atingir mais de 85% dos jovens e adultos da cidade, né? Claro que a gente não para por aqui, a gente ainda vai atrás dos 15%. Mas eu acho melhor ouvir de uma aluna como isso está acontecendo. O que você acha? Ai, que maravilha. Vamos ouvir então a dona Solange? Do Santos Nascimento e meu esposo Roberto do Nascimento estudamos na Escola Palmira Santana. Também faço parte da Escola da Fundeb. Faço parte das reuniões da Fundeb, sinto falta de ir lá na reunião da Fundeb. A escola de ir lá nas reuniões da Fundeb, as professoras lá são muito boas. Eu estudava com a professora Fernanda, agora sou aluna da professora Eva. As duas professoras são boas. Eu também tenho um neto que estuda no meu celular cedo, até meio-dia. Depois do meio-dia, sou eu que estudo. Às vezes eu não sei alguma atividade, meu neto me ajuda a fazer. Sinto falta das reuniões da escola e lá por causa dessa pandemia, né? É ruim, né? Sinto falta lá de tomar um cafezinho com as meninas, com minhas amigas, bater papo, falar umas coisas boas. Coisa agradável também. Também tem algumas matérias que meu neto me ajuda a fazer. Obrigada por me escutar. Depois de tantas práticas inovadoras e tantas famílias aí se mobilizando para criar um ambiente favorável para os estudos e pensando em como ser um momento mais tranquilo nessas atividades em casa, você tem algumas dicas para dar para nossas famílias, Tamira? Carol, eu gosto muito de trabalhar com números, então eu trouxe 7 sugestões, 7 dicas para apoiar aí esse momento tão importante que a gente está vivendo. Então, a primeira delas é criar uma rotina de estudo, fundamental, como a gente viu a Marcilene fazendo. Mas se você tem uma criança que está na educação infantil, essa rotina também precisa estar ajustada ao seu horário, à sua disponibilidade. Então, é importante separar 20 minutos diários ou conforme você puder, mas com a criança pequena você precisa estar perto. Já com o adolescente, eles têm bastante autonomia, mas é importante criar essa rotina, né? O meu filho, ele acorda todos os dias, 7 horas da manhã, e ele vai sozinho, porque a gente trabalha o dia todo, mas ele tem autonomia para participar da aula com a professora às 9 horas da manhã, ele já criou esse hábito. Então, é bem importante fazer com que também confiar na criança para que ela crie esse hábito e depois ir lá e conferir, é claro, validar o que eles fizeram ou não, certo? O segundo ponto é organizar um ambiente de estudo. E aqui a gente não está falando de um ambiente muito rico, elaborado, né? Nada disso. Lembra lá da história do Heitor? Uma mesa na copa é o ambiente de estudo dele. Então, é isso que a gente está falando. É você, com o que você tem, organizar. Tem também uma criança que a gente trouxe, vai mostrar rapidinho, é 30 segundos, e a mãe organizou um ambiente de estudo para a educação infantil na garagem de casa. Então, basta usar a criatividade e deixar aquele lugar como um lugar, entre aspas, sagrado, de estudo. Quando a gente entra e já sabe, eu sento aqui e sei, é um ambiente de entrevista. A criança chega lá e fala, aqui agora é hora de estudar, tá bom? Valendo!
Isso, filha. Agora conta. Quanto você pegou? 5. Preparar-se para a aula. Não é porque a gente está em casa que a gente não tem que se preparar para participar da aula. Então, é muito importante que a criança tome um banho, se alimente e até o adulto também. Faça isso, o adolescente, tirar o pijama, né, pentear o cabelo. São coisas que afetam a nossa mente, que diz para o nosso cérebro, olha, eu estou mudando eu estou trocando de roupa, eu estou mudando a minha rotina, porque agora eu vou entrar num outro contexto, que é o contexto de estudo. Isso serve também tanto para a criança pequena, para todos, né? Serve para a vida. Reviver em casa alguns momentos vivenciados na escola. Até que eu trouxe a imagem de uma família lendo com uma criança. Então, trazer também essas questões, sabe? Na escola, às vezes tem campeonato de tabuada, não tem? Tabuada de brincadeiras de soletrar, livros. Então, assim, o que tem na escola que eu posso trazer à memória, ativar isso aqui para o contexto de casa? É bem importante também. Não tenha medo das ferramentas digitais. Nós somos de uma outra época, né? As crianças, elas parece que nascem já sabendo mexer. Tecnológicas. São todas tecnológicas. Mas, possivelmente, alguns vão precisar do nosso apoio. Então, não tenha medo. É até bacana essa oportunidade para a gente se aproximar do computador, ver que o celular tem outras funções. A gente vê muito estudante fazendo as atividades do Google Forms pelo celular. Então, você também ajudar a sua criança, o seu filho, ajudar quem está em casa e precisa estudar, se familiarizando vai ser muito importante. E, lembra que aquela máquina de datilografar errava, não tinha jeito. Com a ferramenta digital, a gente erra, pode apagar, pode voltar, pode refazer, pode retomar. Então, não tenha medo, tá? Isso eu trouxe, Carol, e quando eu estava escrevendo essa dica, eu acho ela muito potente, eu gostaria que essa ficasse mesmo para você que está aí em casa, tá? Ela é a penúltima, não é a última, mas ela tem força de última, que diz assim, não se cobre como escola, mas se responsabilize como família. Então, eu acho que esse é o coração do nosso diálogo aqui hoje. Não se cobre como escola, você não precisa, né, alfabetizar a sua criança, saber raiz quadrada, tudo certinho, até porque aquilo que a gente não sabe, a gente pode pesquisar, a gente pode ver um vídeo, pode ir lá atrás da professora para explicar. Mas a gente tem que se responsabilizar como família. E agora que eu falo como família, porque eu tenho filhos na educação. Então lá não é porque eu sou professora, mas eu sou mãe. Então qual é a minha responsabilidade? É garantir que ele tenha acesso às atividades, né? É ser essa ponte que a gente estava falando. É organizar um ambiente ali, por mais singelo que seja, um ambiente de estudo. É na hora que ele está estudando eu poder respeitar, né? Não evitar conversas paralelas. É apoiar ele nas suas necessidades, se for necessário desligar um rádio, desligar uma TV, é valorizar esse momento tão importante e único que a gente está vivendo em casa agora com os nossos filhos. E por fim, aproveitar esse momento. Gente, o momento que a gente está vivendo é único na nossa história. Talvez, em outro momento, a gente não teria a oportunidade de estar ali tanto tempo dedicando ou tendo mesmo que se dedicar a quem está com a gente, que é um estudante, que está na educação básica, que precisa da gente. Então aproveite, pode ser muito divertido você ler uma história para o seu filho. Pode ser muito divertido você lembrar como se faz uma multiplicação. Pode ser muito divertido você descobrir que ele desenha tão bem e você nem sabia. Aproveite esse momento, é único. A gente é muito feliz por estar. Acho que a gente pode tirar de todo o mal, né? Tem um bem. A Covid-19, ela trouxe muitas tristezas, mas ela trouxe também a oportunidade dessa aproximação familiar e isso não tem preço. Tamira, queria agradecer sua disponibilidade, sua presença aqui. Eu acho que foi super enriquecedor. Agradecer vocês que estão aí nos assistindo. Só para lembrar, vai aparecer um QR Code aí na tela para vocês mandarem dúvidas, sugestões de temas para os próximos programas, tá? A gente vai receber e vai retomar todas as dúvidas que surgirem.
nos próximos episódios e esperamos vocês na semana que vem. Um beijo em todos, obrigada. Muito obrigada, obrigada.